começa essa edição de Agricultura BR falando sobre esse tema que é bastante polêmico. Afinal, uma multinacional francesa, a Danone, o pessoal já sabe disso, que nos acompanha diariamente aqui no Agricultura BR, ela suspendeu a aquisição de soja, de oleaginosa brasileira, alegando questões ambientais, alegando também que fere a legislação europeia. Acontece que essa legislação, ela nem em vigor está. Ela precisa ser apreciada pelo Parlamento Europeu, precisa ser votada e é muito improvável que fique por mais um ano a estrutura, as definições que já existem sobre aquilo que já está em vigor para os europeus em relação à União Europeia. Nós temos aí as informações, né, que são colocadas de maneira oficial, né, o que aconteceu em relação à Danone. Esse destaque que você vê na sua tela é da ProSoja e é por isso que nós vamos conversar um pouco, né, tem toda essa explicação a respeito das alegações da Danone, que mostra desconhecimento, desrespeito, ou uma tentativa de criação de barreira ambiental, né? A gente já teve muitas barreiras no Brasil, principalmente quando se fala de produtos de origem animal, como barreira sanitária, né? Mas aí a gente está vendo agora sendo criada barreiras ambientais. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com o presidente da ProSoja, o Maurício Buffon, que participa ao vivo conosco pela internet desta edição de Agricultura BR. Maurício, obrigado pela sua participação, por estar conosco aqui no canal do Boi. E eu quero saber de você a respeito desse cenário, né? Essa empresa, essa multinacional francesa, que inclusive tem atuação no Brasil, ela toma uma decisão dessa, ela traz uma argumentação bastante falha e que, de certo modo, ela denigra a imagem do país, da produção de soja brasileira e, de certo modo, por tabela, de toda a nação. Como é que vocês na ProSoja estão se posicionando em relação a este fator? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, amigos do canal do Boi. Realmente é muito triste receber uma notícia dessa de uma empresa como a Danone, né? E a gente já entrou em contato, né? Eles procuraram, a gente fez uma nota de repúdio sobre essa posicionamento dessa empresa e dessa forma a gente entrou em contato para a gente realmente, primeiro que a legislação que eles estão propondo na Europa, ela não está em vigor. E segundo que, se nós pegar a sustentabilidade do soja brasileiro, não existe nenhum outro país que vai ter um soja tão sustentável quanto o Brasil. Então, né, a gente teve uma conversa e a pergunta que eu deixei para eles, se eles realmente achar que o soja do Brasil não serve para eles, em qual país eles vão comprar soja. Porque onde tem reserva legal, tem reserva dentro de APP, tem reserva dentro de propriedade. O Brasil tem praticamente 50% das áreas que protege hoje está dentro das propriedades rurais, né? Então, essa foi a pergunta que eu deixei para o representante deles e, segundo eles, eles vão fazer uma nota aí explicando que não é esse o posicionamento da empresa. Maurício, estou até aqui recebendo, inclusive, participação de telespectadores pelo Brasil inteiro. Eu vou aqui destacar o Paulo Ricardo, de Rondonópolis, no estado do Mato Grosso, né? Ele está te mandando um abraço e ele questiona a respeito de se há algum tipo de punição ou algum tipo de cenário que o Brasil possa fazer em retaliação a uma decisão de uma empresa privada como esta. Nós já estamos estudando como a lei anti-desmatamento europeia está para entrar, né, era para entrar em vigor agora em 25, e eles estão para adiar por um ano. A gente já buscou, já está correndo, buscar se posicionar sobre isso e sim montar as ações necessárias. Nós precisamos contrapor com leis dentro do país e também buscar nosso direito na OMC. Na verdade, eles usam a questão do meio ambiente como uma cortina de fumaça para uma barreira comercial. No fundo é isso, é uma barreira comercial sobre a produção brasileira e aí existem órgãos internacionais que a gente vai precisar se defender, né? Já teve isso no algodão, em boi a gente vê isso, mas a própria questão do algodão, no passado eles ganharam uma ação milionária em cima dos americanos por estar protegendo o mercado comercial usando outras barreiras. Então a gente está estudando, né? Hoje mesmo vamos estar em reunião
já para contrapor especificamente essa empresa e também buscando nos posicionar e buscar defender o produtor sobre essas normas que, num ponto de vista nosso, é abusiva, não condiz com a produção brasileira. Maurício, você falou muito bem, né, essa barreira que vai sendo criada, uma barreira ambiental, que culmina numa barreira comercial. A gente já viveu isso, já viu isso em outros setores do agronegócio brasileiro no passado. E aí eu te questiono a seguinte questão. Nós temos uma expectativa de uma legislação europeia que, se não entrar em vigor agora, ela vai entrar em vigor em algum momento. Os europeus, eles têm tentado colocar cenários, situações e criarem histórias a respeito de como que Brasil, principalmente, mas também tem outros países, mas o Brasil, como que o Brasil produz, como é que a nossa estrutura organizacional, principalmente para a produção de soja, de milho, mas soja que é o principal produto brasileiro, como é que tem se preparado para absorver e observando esse tipo também de legislações que estão sendo criadas pelo mundo em relação ao produto que é o mais importante do país? Nós já estamos se antecipando, nós tivemos numa missão agora recentemente na Europa, conversamos com vários setores, com o departamento agrícola deles lá, e realmente a gente está buscando, através de projetos de lei do Brasil, também fazer algumas leis onde o Brasil possa se proteger disso, né, dentro do cenário político, e vamos também procurar, se a Europa insistir em colocar em vigor essa lei lá em 2026, a gente vai estar preparado já também com uma ação na OMC. Acredito que o caminho é esse aí, né? Vamos trabalhar durante esse ano inteiro, esse final de ano e o ano que vem inteiro, para tentar convencer a Europa que o caminho não é esse, mostrar a sustentabilidade do Brasil, mas os caminhos seria uma lei a nível federal para o Brasil e também uma ação na OMC. É os dois caminhos que é palpável nesse momento que a gente pode falar. Maurício, o sudeste da Ásia é o nosso principal destino para a soja brasileira, em especial, claro, a China. Hoje, a União Europeia, ela representa quanto desse mercado internacional que a soja brasileira atende? E por que que essa situação, que é uma primeira que a gente tem, uma das primeiras que a gente tem visto atingindo aqui a produção brasileira, ela precisa ter uma reação até mais forte, evitando, inclusive, outras determinações de maneira unilateral, como foi o caso essa que a Danone tomou em relação ao produto nacional? Nós precisamos, a soja lá corresponde aí hoje a cerca de 8% só do soja sai do Brasil para a Europa, mas o farelo é muito importante para o Brasil. Cerca de 45% aí nós temos de farelo exportado. Então, esse é o grande problema. A gente precisa realmente contrapor agora essa empresa para isso, né, não pegar moda, mas ser firme em abrir diálogo, abrir negociação durante esse ano que vem e se preparar com uma legislação brasileira também para poder emplacar também sanções à Europa caso isso venha a acontecer. E de outra forma é a OMC. Eu acho que esses são os dois pontos chave que o Brasil precisa fazer e a gente já vem trabalhando nesse sentido, né? É um mercado que a Ásia é o grande mercado nosso, mas ainda a Europa é importante porque muitos recursos financeiros vêm da Europa para a produção brasileira e essa demanda de recursos também ela acaba entrando nessa balança. Mas o nosso grande mercado é a Europa, desculpa, é a China, mas a Europa tem forte influência no globo, então a gente precisa realmente trabalhar em harmonia. E é o que eu volto a falar, se não comprar soja brasileira, onde que nós temos toda uma questão legal hoje respeitando a preservação, vai comprar onde? Então, essa é a pergunta. Não tem outro país que tem reserva legal dentro de propriedade, que tem APP preservada, que tem soja disponível para poder também eles levarem. Então, muita negociação durante esse ano aí para ver se a gente consegue resolver isso da melhor forma possível. Para encerrar, você falou a respeito
uma ação, de um trabalho que precisa ser feito não só por AproSoja, não só também pela Confederação Nacional da Agricultura, pela CNA, mas isso envolve governo. Como é que este fator, né, que é governo federal, nossa representação e também as instituições que representam o produtor rural brasileiro, tem conversado para se posicionar em casos como estes, mas este especificamente? A gente vem conversando com o Ministério da Agricultura até há uns 30 dias atrás, até um pouquinho mais, o Ministério da Agricultura fez uma carta pedindo esse adiamento também para a Europa, né? Então o Ministério da Agricultura vem se posicionando firme nessa questão também, que não aceita essas barreiras feitas pela Europa, mas nós temos em outra ponta o Ministério do Meio Ambiente, e aí nós temos duas conversas dentro do próprio governo. Isso é preocupante, nós precisamos alinhar e mostrar o que os agricultores pedem, que mostre a realidade da produção brasileira, né, pelo Ministério da Agricultura, que é o que conhece o setor, para poder a gente entrar numa negociação e o Ministério ser o protagonismo nessa questão aí. O Ministério tem, né, o Ministério da Agricultura brasileiro tem os dados do Brasil, tem os dados da Embrapa, onde pode comprovar a sustentabilidade do soja brasileiro. Certo, Maurício Buffon, eu agradeço sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma ótima tarde a você. Obrigado, amigo do canal do Boi, temos à disposição. Muito bem, conversamos com o Maurício Buffon, presidente da AproSoja Brasil. O tema é realmente de forte preocupação para o setor agropecuário. Ele é de preocupação por conta do desrespeito, né? Se trata a produção brasileira com forte desrespeito sobre aquilo que é produzido, o modo como é produzido, inclusive coloca em xeque, em dúvida, como que a nossa legislação funciona. Eu estou falando principalmente de Código Florestal Brasileiro, porque ele está em implementação já há bastante tempo. Então, aqui a gente trouxe o Maurício Buffon. Vou pedir para o pessoal colocar os caracteres ali para quem chegou agora ter um entendimento daquilo que nós estamos falando, né, principalmente a respeito dessa decisão da Danone, uma multinacional francesa que tem atuação no Brasil e que trouxe essa questão, né, suspender a compra de soja brasileira para os seus processos. Por aqui, então, eu trago, a gente viu o Buffon comentou as decisões oficiais da AproSoja, como é que eles estão trabalhando, e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento acaba de enviar para a nossa produção uma nota oficial que diz o seguinte, tá? Acabei de receber a nota, a nossa produção mandou aqui para mim, que em resposta às recentes declarações e ações da Danone e também de outras empresas do setor agroalimentar europeu, que optaram por interromper a aquisição de soja do Brasil, o Ministério da Agricultura e Pecuária, ele vem a público para esclarecer e reiterar alguns temas. Compromisso ambiental e sistema de comando e controle. O Brasil conta com uma legislação ambiental mais rigorosa do mundo. Essa situação que eu estou dizendo é exatamente o Código Florestal, que é onde eu entendo que há um desrespeito, desconhecimento sobre as leis brasileiras. Apoiada por esse sistema de comando e controle eficiente, respaldado pela estrutura que existe no país. O sistema tem permitido o país combater desmatamento ilegal com políticas públicas que abrangem todos os biomas. Esse é um destaque aqui que foi trazido pelo Ministério da Agricultura. Disse também que esses fatos foram confirmados durante a presidência do Brasil no G20. O Brasil presidiu o G20 há pouco tempo e essas questões foram colocadas. Também colocou que processos de due diligence das empresas brasileiras, as empresas atuam no mercado de exportações de soja e outros produtos agrícolas em conformidade com essa legislação ambiental, que é a mais rigorosa do mundo, de acordo também com o Ministério da Agricultura e, mais uma vez, que foi apresentado no G20. Também coloca aqui algumas questões sobre regulamentação. Aí, durante a nossa programação, nós vamos trazer esses destaques, essas informações, mas o Ministério da Agricultura vai respondendo também esses fatores. O que nos preocupa bastante, e aí é uma questão bem brasileira, além do fato em si, né? O fato em si é empresa
privada, europeia, multinacional, trazer essa suspensão de uma maneira unilateral, sem nem observação à própria legislação da União Europeia. Mas sim isso que o Maurício Buffon falou agora há pouco. O presidente da ProSoja Brasil disse que a conversa com o Ministério da Agricultura, que nos respondeu aqui, está acertada, está alinhada junto com o CNA, junto com a ProSoja, Ministério da Agricultura, mas com o Ministério do Meio Ambiente, a conversa é diferente, é outra. Então, o próprio governo federal precisa ter um alinhamento, né, de posição em relação ao seu país, ao que produz, e se confia ou não confia nas suas próprias leis e na sua execução, que está por cargo exatamente do próprio governo.